Fala galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melo na área e hoje eu estou de volta para trazer a resolução de mais uma questão da prova de matemática do Enem. Uma questão muito legal, mas uma questão que tem um detalhe importante para você se ligar nessa resolução, tá? Então vem comigo nesse momento e vamos resolver a questão de número 147 do caderno verde da prova de matemática do Enem 2025. Simbora! No entorno de uma lagoa circular, cujo raio mede 1 quilômetro, há uma ciclovia. Devido aos frequentes roubos de bicicleta, a prefeitura planeja alocar policiais em posições estratégicas para patrulhar essa ciclovia de forma a torná-la totalmente protegida. Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos um policial, no máximo 200 metros de distância daquele ponto, posicionado sobre a ciclovia. Isso aqui é uma condição super importante, né? Então vamos lá. Um ponto da ciclovia é considerado protegido se houver pelo menos um policial a no máximo 200 metros de distância daquele ponto posicionado sobre a ciclovia. A figura ilustra um ponto P sobre a ciclovia, que estará protegido se houver pelo menos um policial posicionado sobre a região de cor cinza escuro. Desconsidere a largura da pista da ciclovia e utilize 3 como aproximação para π. Destacar também aqui essa informação, tá? Então, olha só, aqui nós temos a lagoa circular na figura e aqui nós temos nessa região a nossa ciclovia. Observa essa faixa cinza, né, que foi citada no enunciado, e aqui nós temos o ponto P que representa um policial, beleza? Observa que essa região está protegida, né, quando você tem aqui um policial posicionado e você tem aqui o quê? 200 metros de distância desse ponto. Então, nessa região aqui, ó, que corresponde a 200 metros, ela está protegida porque ela tem pelo menos um policial aqui. E essa região aqui também, tá? Porque vê, quando o policial está aqui, aqui você tem 200 metros de distância, aqui você também tem 200. Então, esse policial, ele garante, né, a proteção aqui dessa região. Nessas condições, olha só o comando. A quantidade mínima necessária de policiais a serem alocados ao longo dessa ciclovia para torná-la protegida é, gente, uma questão muito fácil. Agora, qual o detalhe que você tem que se ligar? Primeiro, a gente precisa saber qual é o comprimento dessa região. Observa que aqui basta você saber o quê? O comprimento da circunferência, né? Então, o perímetro, o comprimento da circunferência, a gente utiliza essa relação aqui, ó, essa formulazinha. O comprimento ele é igual a 2 vezes π vezes o raio. E aí na questão, trouxe para a gente a informação que esse raio ele corresponde a 1 quilômetro e que o valor de π aproximadamente aqui a gente vai utilizar 3. Então aqui nós temos 2 vezes 3 vezes 1. Então esse comprimento é de 6 quilômetros. Observa que nós podemos transformar 6 quilômetros em metros, né? Até porque essas faixas aqui, elas estão representadas em metros. E aí nós sabemos que para transformar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. E é justamente isso que nós vamos fazer. Olha só, multiplicando aqui por 1000, vamos obter um total de 6.000 metros. E aí a nossa resolução está quase concluída. O que a gente precisa se ligar? Olha só que esse detalhe é crucial. A forma que você vai pensar aqui vai ser o fator determinante para que você possa conseguir realmente resolver essa questão de forma definitiva, tá? Sem erros. Preste atenção. Gente, um policial, ele consegue proteger uma região de quantos metros? Olha só, 400, né? Que aqui você tem 200 para cá
e 200 para cá. Veja que a gente quer a quantidade mínima de policiais. Ele fala pelo menos um policial. Se pelo menos um policial tiver aqui, ó, ele protege uma faixa de 200 metros. Só que ele está protegendo 200 metros à esquerda, vamos dizer assim, e 200 metros à direita, por exemplo. Então, essa região aqui corresponde a quantos metros? 400. Então, se a gente souber, né, quantas regiões de 400 metros tem nesse total de 6.000 metros, nesse perímetro de 6.000 metros, a gente vai conseguir saber exatamente a quantidade mínima de policiais que nós podemos alocar ali para garantir que essa ciclovia ela seja protegida. É exatamente isso que nós vamos fazer. Então vamos pegar aqui os 6.000 metros e vamos dividir aqui por 400. 6.000 dividido por 400. A gente pode simplificar aqui, né? Por 100. Simplificando por 100, vamos ficar com 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 vai ser exatamente a quantidade mínima de policiais que nós devemos ter para proteger essa ciclovia. E a alternativa certa vai ser a letra C. Solução realizada, questão bem tranquila. Deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Gente, cuidado. O que foi que muita gente pensou na hora de resolver essa questão? Olha só o que muita gente pensou. Ao invés de considerar essa faixa de 400 metros, alguns alunos consideraram apenas os 200. Entende isso? Observa que um policial ele consegue proteger essa faixa aqui, ó, 400 metros. Algumas pessoas, alguns alunos, né, candidatos, eles consideraram apenas 200. E aí, pegaram e fizeram o seguinte, pegaram 6.000 metros, dividiram por 200, e aí, olha só a resposta que o cara encontrou. 30. E aí tem a alternativazinha lá, a alternativa D. Se você marcou essa, ficou errado. Observa que a questão é bem clara, né? Ele quer saber a quantidade mínima de policiais para ser alocados nessa região para garantir que a ciclovia fique protegida. Então, se você pensou dessa forma, você não pensou da forma correta, né? Porque um policial consegue proteger toda essa região de 400 metros, tá? Quando você pensa somente nos 200, aí você teria, por exemplo, que colocar um outro policial aqui, ó. Aí você tem mais uma faixa de 200 aqui, por exemplo, e aí você colocaria um outro policial. Então observa que numa região de 400 metros, olha só quantos policiais você está tendo para proteger essa região. Tá? Você está tendo aqui 3 policiais, mas na verdade um policial apenas consegue proteger essa região. Então, esse aqui é um detalhe muito importante. E se você não se ligou nesse detalhe, você acabou perdendo uma questão fácil. E aí, por conta da teoria da resposta ao item, sua nota acaba caindo bastante, né? Então, o raciocínio correto, que foi a forma que a gente resolveu inicialmente, é você pensar o seguinte, olha, aqui você tem um policial, ele consegue proteger essa faixa de 400 metros. O que vai acontecer agora? Olha só, aqui a gente tem novamente mais 200 metros. Aqui a gente tem um outro policial. E aqui você tem uma faixa de 200 metros também. Então observa que para essa região aqui de 400 metros basta um policial. Para essa região aqui de 400 metros basta um policial também. E assim o raciocínio se segue, tá? Então, questão muito boa, tá aí. Se você gostou dessa resolução, deixa o teu like. E aí se liga nas próximas dicas, próximas resoluções do Enem, tá bom? Valeu, galera. Aquele abraço.